Olá, sejam bem-vindas ao Jardim Botânico de Coimbra. Hoje eu estou aqui na universidade para tirar algumas dúvidas que vocês mandaram, para mim sobre todo esse processo de vir fazer mestrado aqui em Portugal. E como que foi o processo seletivo, quanto que custa, enfim. Vou contar o básico de como tem sido a minha experiência, porque eu acho que pode ser de interesse de muitas pessoas e também porque com certeza essa experiência, vai repercutir aí no nosso trabalho no podcast. Bom, eu terminei a minha graduação em comunicação social na UFPR em 2018, no final de 2018, minha formatura foi em 2019. E eu sabia que eu queria continuar estudando, que eu queria continuar seguindo carreira acadêmica, me especializando, fazendo, enfim, talvez uma pós, talvez um mestrado, não sabia muito bem em qual área ainda, mas eu sabia que eventualmente eu iria voltar a estudar, Mas claro que eu parei um pouquinho depois da graduação, porque eu estava muito cansada depois de fazer meu TCC, e depois também veio aí uma coisa chamada pandemia, que, enfim, ainda está rolando, mas obviamente está muito mais tranquilo hoje em dia, mas na época do lockdown, na época que a gente não tinha vacinas, obviamente tudo virou online, então também não fazia mais tanto sentido, para mim procurar um curso que fosse fora do país, porque tudo estava sendo com aula online. E aí eu adiei um pouquinho, essa ideia e também peguei esse tempo e usei para pesquisar, para pensar na questão financeira, para pensar no que seria melhor para mim e no que eu poderia pagar, E aí, dentro de todas as opções que eu tinha pesquisado naquela época, considerando que eu tenho um grande privilégio, gente, que é a cidadania europeia, porque a minha mãe nasceu aqui em Portugal, eu cheguei à conclusão de que a Universidade de Coimbra era uma das melhores opções. Primeiro por ser uma universidade muito renomada, também porque é uma cidade pequena, é uma cidade que fica entre Lisboa e Porto, então eu posso ir para cidades maiores, Eu tô a 1 hora e pouquinho de Porto, acho que é umas 2 horas e pouco de Lisboa, então ela é bem central. E ela é muito mais barata do que essas duas outras cidades, O custo de vida estava mais dentro do que eu podia pagar. E bom, foi assim que eu escolhi, gente. Eu fui entrando no site, eu fui vendo todos os programas disponíveis, fui pesquisando e cheguei no programa, de jornalismo e comunicação social, que é esse que eu tô fazendo agora aqui na Universidade de Coimbra. Ele fica na Faculdade de Letras e tem duração de 2 anos. E ele tem tanto uma parte acadêmica quanto profissional. Então você pode entrar e ir mais para a área profissional, que daí seria fazendo um estágio aqui, quanto indo para a área acadêmica, que daí seria mais essa parte do mestrado mesmo, de fazer uma pesquisa, que depois pode te levar para o doutorado. Enfim, eles têm essas duas opções aqui dentro do currículo. A gente abriu a caixinha de perguntas e algumas pessoas perguntaram como é que foi a questão do processo seletivo. Basicamente, ele foi todo feito online, eu fiz aí do Brasil mesmo. Escolher o curso, pagar uma taxa de inscrição, que se eu não me engano foi 20 euros, e subir todos os documentos que eles pedem. Então, histórico escolar, diploma, enfim, tem vários, carta de intenção, carta de motivação, se eu não me engano. Alguns documentos assim que eles pedem para você falar, por que você quer fazer esse curso e mostrar também, comprovar, obviamente, que você terminou a sua graduação. Aí depois disso teve um processo de entrevista e depois disso já saiu o resultado. Então, eles têm 3 fases de inscrições. Eu me inscrevi na primeira, não passei, porque tinham só 4 vagas. Fiquei em 5º lugar e não passei. Mas aí eu me inscrevi de novo para a segunda, que tinha 18 vagas, e aí eu passei e fiquei em 2º lugar, se eu não me engano, no ranking final ali da colocação. E foi isso, aí eu passei, comprei minha passagem e vim pra cá, assim, foi tudo muito rápido, foi no final de julho, se eu não me engano, que eles me mandaram um e-mail falando que eu passei. E aí eu já comprei minha passagem super rápido e vim pra cá no começo de setembro. Eu cheguei por Madrid, porque tava mais barato, e aí depois eu vim pra Portugal de ônibus mesmo, porque é muito pertinho, gente, esses países são tudo perto, e foi 6 horas de ônibus, e aí eu cheguei em Coimbra.
Então, esse foi o processo seletivo, foi assim que eu cheguei até aqui, né? Como eu falei, eu tenho o grande privilégio de ser uma aluna nacional, considerada uma aluna nacional para eles. Então, a minha mensalidade é muito mais barata do que seria para os alunos internacionais, né? Eu reconheço que esse é um grande privilégio. E aí as pessoas me perguntaram a questão de custos. Basicamente, o custo da mensalidade, que é a propina, que eles chamam aqui, né? É 100 euros, se eu não me engano, que eu tô pagando é 100,30, enfim, 100 euros por mês. E de resto, né, o custo de vida aqui, o que eu percebi até agora, né, eu acabei de conseguir um apartamento, inclusive essa semana, né, de alugar um quarto num apartamento. O que eu percebi até agora é que comida, bebida e transporte são coisas relativamente baratas, se comparado com o que a gente estava pagando no Brasil, né, por causa de toda a inflação e tudo mais. Então, ir no mercado é tranquilo, transporte, tipo ônibus, metrô, trem, eu acho um valor bem acessível também, mesmo convertendo, mesmo o euro estando R$5. O que eu achei um pouco mais caro, assim, é roupa, livro, sapato, mas aí são coisas que eu não comprei. E o aluguel, obviamente, né, é a coisa mais cara que eu pago hoje em dia, digamos, 135, se eu não me engano, euros no meu quarto, que daria em torno de 600 e poucos reais. Aí tem mais as contas também da casa, né, e é isso. No final, no total, eu tô calculando, daí tem plano de celular também, né, tem a mensalidade da faculdade e tem, obviamente, as parcelas da passagem que eu comprei para vir para cá. Mas no final, assim, eu tô calculando que o custo de vida tá saindo em torno de uns 600 euros por mês, que é basicamente R$3.000, que é o custo de vida, basicamente, de uma cidade grande no Brasil, né, gente? Então, assim, pela experiência de morar fora, pela experiência de conhecer um novo país, pelas oportunidades que a universidade, né, vai me dar, assim, porque Coimbra realmente é um centro muito famoso e muito, muito legal, assim, tem muita coisa aqui nessa cidade, a cidade inteira gira em torno da universidade. Eu acredito que, né, é um investimento muito bom, assim, é um investimento que eu estou podendo fazer nessa fase da minha vida e que eu estou feliz de poder fazer, não é mesmo? E estou ansiosa. Comecei as aulas semana passada. Eu tenho apenas 3 matérias esse semestre e elas são todas com focos, né, em mídias, em questões críticas de mídia, em teoria de mídias. Então era muito do que eu já via na faculdade de comunicação e eu tenho gostado bastante e com certeza eu vou estar falando muito sobre a questão da representatividade da mulher, sobre a questão de gênero, né? Vou estar envolvendo muito aí as nossas pesquisas e os nossos estudos sobre feminismo nesse mestrado, porque obviamente ele também está muito influenciado pelo que a gente estuda aqui no podcast, né? Então uma coisa não existiria sem a outra. Foi o podcast que me deu mais essa vontade também de seguir carreira acadêmica, de realmente vir continuar e tirar um outro diploma. E com certeza ele vai estar influenciando aí na minha pesquisa e em tudo que eu for publicar. Então eu sempre vou compartilhando com vocês, assim. Eu ainda não tenho um projeto de pesquisa. Diferente das universidades do Brasil, aqui você não precisa ter um projeto pronto para se inscrever, você precisa só dizer o que você tem interesse em pesquisar e aí você define o projeto aqui junto com o seu orientador. Então, eu ainda estou nesse processo, mas assim que eu souber, né, obviamente o que eu vou estar pesquisando eu vou compartilhar com vocês. E acho que é isso, por enquanto eu tô só conhecendo a cidade, começando as minhas aulas, conhecendo as pessoas e aproveitando aí essa oportunidade incrível, mas que envolveu também muito planejamento, óbvio, muito planejamento financeiro, muita pesquisa. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu quero compartilhar também em outros momentos, mostrar um pouquinho do campus, mostrar um pouquinho da cidade e mostrar o meu dia a dia aqui, porque tem sido muito legal essa mudança, assim, foi uma mudança bem drástica de vida, mas tá sendo bem, bem legal. Então, vou compartilhando aí com vocês na medida que as coisas forem acontecendo. Por hora, eu acho que isso já resume, assim, basicamente algumas dúvidas que tinham nos mandado. Como eu falei, a minha experiência, ela é muito... ela tem essa questão da cidadania, então é diferente de, por exemplo, um aluno brasileiro mesmo vir para cá. Obviamente os preços vão ser diferentes, mas eu sei que eles também têm
bolsas e também tem várias outras oportunidades. Enfim, a minha é só uma, né, das experiências, mas não quer dizer que você também não consiga vir para cá com outras bolsas e com outros apoios. Incentivo muito, né, gente, que vocês vão atrás de pesquisar se você tem interesse tanto nessa universidade quanto em outras universidades de fora do Brasil, porque a troca, né, de você ir morar em outro país, de você conhecer outras pessoas, de você fazer viagens, de você ver mais sobre o mundo, sempre vai ser muito, muito legal. E eu incentivo muito que vocês façam também. Eu acho que é isso.